Nesse vídeo nós vamos customizar uma eco bag e para isso nós vamos pintar ela à mão. Vamos transformar essa belezinha aqui. E aí, meu anjo, tudo bom contigo? Prometi customização e aqui está um vídeo de customização. Mas então, eu tinha uns pedaços de cortina aqui em casa e eu resolvi transformar os pedaços de cortina nessa eco bag aqui, né? Eu costurei. Não sei nem se tá dando pra... Deixa eu me afastar aqui um pouquinho, ó. E eu tava pensando, por que não customizar e botar uma ilustração nessa eco bag? Daí eu ainda pensei melhor, por que não fazer um vídeo pro canal pintando essa ilustração nessa customização dessa eco bag? E é isso que eu vim fazer aqui agora, meu anjo. Mas antes da gente começar, não esquece de deixar teu like 10 aqui no vídeo, tá bem? Porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo tá sendo relevante pra alguém e ele pode mostrar esse vídeo pra outras pessoas também. Então me ajuda aí, beleza? E se tu é novo por aqui pelo canal, já se inscreve agora, meu anjo, e ativa esse sininho pra ser sempre notificado quando tiver vídeos novos. Nós estamos voltando à nossa rotina de vídeos aqui. E o conteúdo aqui agora é todo artístico. Então tem desenho, tem customização, tem pintura, tem arte digital, arte manual. Chega por aí e vamos fazer essa turma de novo. Então pronto, tu já se inscreveu, tu já deixou teu like, então vamos embora começar essa ilustração para poder fazer nossa customização da eco bag. E abrindo aqui o nosso bom e velho sketchbook, eu já quero te dizer para tu ignorar essa ilustração da esquerda, porque isso é coisa do vídeo passado. Se tu não viu o vídeo passado, vai lá ver que o link tá aqui nos cards. Dessa vez a gente vai focar nessas ilustrações de sapinhos do lado direito. Nesses últimos dias eu fui super bombardeado nas minhas redes sociais com ilustrações de sapinhos e eu tive que fazer os meus próprios sapinhos também. Postei até vídeo nas minhas redes, inclusive aqui no Shorts, mostrando quando eu estava desenhando um desses sapinhos, que eu achei que ficaram muito fofos. E eu vou usar um deles para poder fazer a nossa ilustração da eco bag. E eu fiquei indeciso entre esse que tem uma bolinha de aniversário, né, que tá segurando o balãozinho, esse tocando violão e esse que tem uma coroinha de óculos escuros. Eu confesso que eu gostei mais desse da coroinha com óculos escuros. Eu acho que ele vai combinar super com a eco bag. E eu vou usar ele sim. Então eu peguei uma folha sulfite comum mesmo, dessas A4, para poder desenhar ele de novo, só que agora maior, porque eu quero que a ilustração chame bastante atenção na nossa eco bag. E eu fiz exatamente do mesmo jeitinho, fiz ali aquelas bolotinhas, né, os círculos, para poder marcar a cabeça, o corpinho, aquela forma meio curvada ali para ser as patinhas dos lados, e também as duas patinhas da frente. Fiz todo o esboço fraquinho e depois eu fui escurecendo ali as partes que iriam ficar, para poder, né, o desenho ganhar ali mais vida e ficar parecidinho com aquele outro. Nunca fica 100%, né, mas eu tentei o meu máximo para ficar o mais parecido possível e eu acredito que eu fiz um bom trabalho. E se tem uma coisa que eu tô adorando fazer nas minhas ilustrações ultimamente, é desenhar essas estrelinhas que ficam como se fossem brilhinhos. Eu acho muito massa, é muito fofo. Eu boto isso em tudo quanto é canto agora. E depois que o esboço já estava pronto, eu fui passar ele para a minha eco bag. E eu descobri que eu não tenho papel carbono. Então, como que eu ia fazer isso? Eu não quis riscar ali com grafite atrás do desenho inteiro para poder passar ele para o tecido, porque isso podia manchar ainda mais o meu tecido. Então eu pensei em fazer com luz, né? Colocar ele meio que na luz e tirar o decalque do desenho pela luz. Só que não deu, não consegui, não teve jeito. Eu coloquei o desenho por baixo do pano e me esforcei ao máximo para enxergar o que tinha embaixo do pano. Foi muito difícil, mas no fim eu acabei conseguindo. E quando eu finalmente terminei de fazer esse decalque, eu prendi todo esse tecido bem esticadinho numa prancheta de madeira para facilitar na hora da pintura e já vim fazendo a base, né, do fundo verde do sapo com esse tom de verde musgo. Que essas tintas que eu estou usando aqui, todas elas são da Acrylex. Eu acabo pintando simplesmente tudo com tinta de tecido. Essas tintas eu uso como se fosse tinta PVA, sabe? Eu uso para tudo. Embora ela não funcione para pintar tudo, mas eu uso elas para tudo. Mas como a gente tá falando de tecido, né? Então ela tá apropriada no lugar certo para ela. Ela cumpriu bem a função. Mas se teve uma coisa que eu notei, é que como esse tecido ele foi costurado em duas camadas, são duas camadas de tecido, a tinta não passou para o outro tecido. Então, em certos ângulos, parece que a pintura tá meio falhada, parece que tá meio mal pintado, mas na verdade não tá. É só uma ilusão de ótica por conta do outro tecido que tá atrás. Esse tecido, como eu já falei, era um tecido de cortina. Isso não é um algodão cru como as eco bags geralmente são feitas. Eu estava reaproveitando um tecido e acabamos tendo aí essa peculiaridade nessa pintura. Porém,
isso não estragou assim o resultado final, não, ficou bom igual. E depois que eu finalizei ali aquela base com verde musgo, eu misturei um pouco de verde musgo com amarelo ouro para poder fazer uma cor de um verde mais claro e ao mesmo tempo mais quente, uma coisa bem verde abacate, sabe? Que é para poder fazer as áreas de iluminação. Eu tenho praticado bastante fazer iluminação com amarelo e nesse caso de pintura eu tentei replicar a mesma coisa que eu faço no lápis de cor, que eu faço na aquarela, que eu faço na arte digital, para ver se funcionava e né que funcionou. Olha só, quem diria, não é mesmo? Então em todas as áreas eu passei esse amarelo, né, digamos assim, entre muitas aspas, porque acabou virando um verde abacate, mas é como se tivesse dado, né, um efeito de luz ali, trazendo mais um pouco de profundidade para essa cor chapada e trazendo mais vida também para a ilustração. Parece um detalhe bem besta, mas no fim dá todo um charme, dá todo um resultado. E para fazer as sombras não foi muito diferente. Ultimamente eu tenho usado o roxo como uma cor fria para poder fazer as sombras e eu fiz a mesma coisa aqui. Eu peguei o tom de verde e misturei com um roxo que eu tenho. E esse tom de roxo é o violeta cobalto. Então, violeta também é uma cor fria, né? Porque é perto do azul, creio eu, na minha cabeça é uma cor fria. E eu misturei ela com verde para dar esse tom de verde mais escuro e deixar ali aquela profundidade nas áreas de sombra. Geralmente é uma coisa que eu faço, é deixar a iluminação do lado direito e as sombras do lado esquerdo. Sempre a iluminação batendo de cima para baixo em diagonal e a sombra fazendo o movimento oposto, na diagonal de baixo para cima do lado esquerdo para o direito. Eu acho que é mais fácil vendo a posição que eu estou colocando aí do que eu explicando, mas eu acho que tu entendeu. Depois eu peguei ali aquele amarelo ouro e fui pintar os brilhinhos e a coroa do nosso sapinho. Eu acho esse tom de amarelo muito bonito. Eu tinha outros tons de amarelo, mas esse aqui me ganha sempre. Eu sempre escolho ele, sei lá, porque ele é bem mais vivo. E para fazer a sombra das partes amarelas eu utilizei marrom ao invés de roxo, porque na minha cabeça eu acho que o roxo é neutralizado com amarelo, ou é o amarelo que neutraliza o roxo, ou é o roxo que neutraliza o amarelo, eu não faço ideia, mas eu não quis correr esse risco, então eu usei o marrom, porque também lembra uma coisa meio dourada e tudo mais. Enfim, combinou, vamos esquecer que eu devia ter posto o roxo ali. E para fazer a cor clara eu misturei com o branco, porque né, não podia clarear um amarelo com outro amarelo, que não ia dar amarelo, na verdade, né? Não ia adiantar de nada. Então eu clareei com o branco e fui pintar ali o nosso óculos de vermelho. Esse o vermelho que eu usei é o vermelho escarlate. E mesmo sendo ali uma área muito pequena, né, desses óculos, eu fiz uma luz e sombra também, a mesma coisa. Eu utilizei o violeta para poder fazer as sombras, misturado com vermelho, e depois misturei com o mesmo amarelo para fazer umas pequenas iluminações. Detalhe bobo, mas que no fim dá toda a diferença. Agora com o branco eu comecei a pintar ali as áreas brancas, que são as partes brancas dos olhos e também os brilhinhos de luz nos olhos. E com o preto, né, finalmente eu comecei a trazer vida para essa ilustração, porque né, os tons de preto sempre trazem aquele contraste final. Então eu dei vida ali aos olhos, que já deu todo um charme no sapinho. Pintei também as lentes. Eu fiquei em dúvida se eu pintava essas lentes dos óculos de preto ou eu misturava o vermelho com o preto para ficar numa paleta só do óculos. Mas eu pensei que tipo, não, fiquei com preguiça de misturar cores, eu queria logo acabar. Porque assim, né, no vídeo aqui parece muito rápido, mas isso aí já tava para lá de 3 horas já. No fim desse vídeo, quando eu olhei, já tinha mais de 3 horas de gravação. Então, assim, é trabalhoso, gente, é trabalhoso. Fora que também você pintar isso com um tripé bem na sua cara é bem estranho. Eu preciso dar um jeito de pendurar o celular para poder gravar de um outro jeito, porque o tripé na minha frente não tá dando certo real. Enfim, por último, né, comecei a fazer o contorno, o celular parou de gravar porque descarregou, e eu só vi depois, então eu só peguei essa partezinha final do contorno, mas é o contorno, né, gente? Eu peguei o pincel bem fininho, que na verdade é o meu pincel de aquarela, que eu não deveria estar usando com este tipo de tinta, porque se estraga as cerdas desse pincel. Mas eu não sei o que aconteceu com todos os meus pincéis de pintura, né, de tintas acrílicas, de tecido. Eu não sei simplesmente o que aconteceu. Eles foram sumindo e agora eu não tenho mais nenhum. Eu só tenho mesmo o que eu usei para pintar esse sapinho, mas o resto que eu tinha, eu perdi todos e não faço ideia de onde eles foram parar. E é incrível, né, meu anjo, como um contorno muda tudo. Eu tento fazer ilustração sem contorno, mas eu não consigo, porque olha isso. Eu até pensei em fazer contorno com as próprias cores, sendo que elas mais escuras,
como eu fiz lá no caso da pintura digital, mas, mais uma vez, fiquei com preguiça de misturar cores, entendeu? Então vai ser contorno preto sim, e eu acho que até trouxe mais destaque, já que o fundo desse eco bag, né, é claro, é quase branco, então deu aí todo esse destaque, esse charme para nossa ilustração. E para finalizar tudo, para salientar ali, né, aqueles pontos de brilho nessas áreas de iluminação, eu vim com os tracinhos de branco, porque isso traz o toque final, assim, a cereja do bolo na iluminação da ilustração. Então ficou tipo assim, show de bola. E esse é o resultado, meu anjo. Nossa, ficou muito fofo. Eu vou deixar alguns detalhes da ilustração aí bem melhor, mais de pertinho pra tu ver agora, porque assim, ficou muito bom. Sério, eu não pensei que ficaria tão bom assim, mas caramba, ficou muito legal. Eu já não vejo a hora de usar e colocar aqui o meu sketchbook dentro, né, e sair por aí pra poder fazer um desenho. Isso podia até virar um vídeo aqui pro canal. Já pensou, tipo, desenhando em praças aleatórias? Nossa, isso ia ser muito legal. Realmente, eu acho que eu vou colocar isso na minha agenda, pra eu poder lembrar depois. Mas é sério, meu, eu tô muito besta. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Mas me conta, meu anjo, deixa aqui embaixo nos comentários o que tu achou dessa customização, se tu gostou da ilustração, se tu achou tão fofo quanto eu achei. E não esquece de deixar também aqui nos comentários sugestões de vídeos novos que tu queira ver por aqui, beleza? Aproveita e já segue o nosso combinado de deixar aquele like délice aqui no vídeo, porque tu sabe que isso ajuda muito. E se tu ainda não me seguiu nas outras redes sociais, as minhas redes sociais sempre estão aparecendo por aqui. Tem TikTok, tem Instagram, tudo que eu posto coisas artísticas. Eu tô postando até nos shorts aqui agora. Então me acompanha aí onde tu quiser, que o conteúdo é todo sobre arte, principalmente no TikTok. E se tu ainda não se inscreveu, meu anjo, o que é que tu tá fazendo da tua vida? Se inscreve aí e ativa esse sininho pra ser sempre notificado quando tiver vídeos novos, que agora nós estamos voltando à nossa rotina. Se tu gostou desse vídeo e quer ver mais outras coisas que eu andei fazendo, eu já postei 2 vídeos aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards, e tu dá uma olhada aí nos vídeos anteriores, meu anjo, porque estão bem legais. Enquanto o próximo vídeo não sai, tu já vê o vídeo anterior já pra ficar no clima, beleza? E é isso, eu tô aqui te esperando pro próximo vídeo. Um beijo no teu coração azul e fui!